Então, antes da gente falar propriamente no método, vamos construir os objetos formais que a gente vai usar para um sistema de recomendação. E eles são poucos. A gente vai seguir basicamente esse artigo do Coren, né? Então é um artigo muito elegante, bem escrito, fácil de entender, né? Que discute justamente essa abordagem de faturação de matrizes para construir um sistema de recomendação. E ele basicamente fala, tá, a gente vai ter essa matriz R, né? E ela é subscrita por U e P, onde U é um determinado usuário e P é um determinado produto, né? E essa matriz R, ela tem dimensão U estrela por P estrela, né, onde U é o total de usuários e P é o total de produtos. E uma característica muito especial dessa matriz é que, em geral, ela tem vários valores faltantes, né? Então, geralmente, em estatística, a gente não discute tanto esses valores faltantes, mas em sistemas de recomendação isso é inevitável. Nem todo usuário avaliou todo o produto, né? E isso é justamente o que faz com que o sistema de recomendação seja necessário, né? Para um produto que não foi avaliado, que nota que esse usuário daria para esse produto, né? Então a gente vai querer inferir os valores faltantes de R. E a abordagem que a gente vai ver é muito interessante, né? Talvez em outras disciplinas, talvez em regressão, alguma coisa assim, vocês tenham ouvido técnicas de imputação, por exemplo, baseadas em modelos, né? O que a gente vai ver é bem diferente para o sistema de recomendação. Então, qual a intuição por trás do que a gente está fazendo? A gente vai assumir que essa nossa matriz R, ela assume valores em um subespaço vetorial, né? Em outras palavras, o R é bem aproximada por uma matriz de posto incompleto, né? O que significa a matriz ter posto incompleto, né? Por exemplo, a gente viu que a gente pode olhar para as colunas, né, da matriz ou para as linhas da matriz como vetores, né? Se esses vetores eles são LD, né, linearmente dependentes, então a matriz tem posto incompleto. Então a gente pode, quer dizer, se a matriz for retangular, a gente pode ver para menor dimensão, né? Então, por exemplo, se ela tem menos colunas do que linhas, a gente pode ver para essas colunas, e essas colunas forem linearmente dependentes, daí essa matriz vai ter posto incompleto. E se a matriz tem posto incompleto, né? Então, se a gente está assumindo que ela tem posto incompleto, então a gente tem restrições entre os valores dela, né? Eles não estão livres para assumir quaisquer valores. Existem restrições para que essas colunas ou essas linhas sejam linearmente dependentes, né? E justamente por fato de existirem restrições, isso torna possível estimar os valores faltantes da matriz, né? Então, digamos que a gente tem, por exemplo, uma matriz 2 por 3 e tem um valor faltando, né? Se a gente assumir que essa matriz tem posto 2, né? Ou seja, que as duas linhas são linearmente independentes, daí esse valor faltante pode assumir qualquer valor, né? Então, não seria possível a gente fazer a estimação do valor faltante. Mas a partir do momento que a gente assume que a gente está nesse subespaço vetorial, né, que a matriz tem posto incompleto, isso cria restrições, né, induz esparsidade, como a gente estava vendo, e, portanto, permite determinar, né, qual é o valor faltante. Então, essa é a suposição por trás da faturação de matrizes. E o que isso está dizendo, de certa forma? Né? Existe esse espaço latente, espaço vetorial latente, né? Assim como em análise de componentes principais tinha um subespaço vetorial latente, né? De dimensão menor do que o espaço original, e que de alguma forma a gente consegue reconstruir os dados originais a partir desse espaço menor. Mas a coisa interessante é que, mesmo sem ter todos os dados de R, isso já vai colocar muitas restrições sobre qual é esse espaço latente que representa bem a matriz R. Né? E sempre que a gente está falando que R está num subespaço vetorial, é claro que a gente não está dizendo que ele está exatamente no subespaço vetorial, mas que ele está numa vizinhança, né, do subespaço vetorial. Somos estatísticos, né, então pode ter um pouquinho de erro aí, mas está numa vizinhança, o que torna possível a estimação. Tá bom. E como isso se operacionaliza? Né? A gente vai escrever R com parênteses K em cima como sendo justamente uma matriz de posto K, né? E essa vai ser uma matriz que a gente vai usar para aproximar R, né? E uma matriz de posto K, a gente pode escrever ela como uma multiplicação de duas matrizes. Então a gente vai chamar matriz U e uma matriz P, né? Então a matriz U é U por K e a matriz P é K por P, né? Então, o que isso está acontecendo, né? A gente está
projetando cada um dos usuários, né, num espaço de dimensão K. Então, cada usuário vai ser representado em RK, e por isso que U é U por K, ou estrela por K, né? Cada usuário é um ponto em RK, e a gente tem U usuários, U estrela usuários, né? Então, eles todos formam essa matriz U. E da mesma forma, a gente tem P produtos, né? E cada um desses produtos vai ser representado nesse espaço latente em RK, né? Então, por isso que P é uma matriz K por P estrela, né? E daí a gente consegue uma matriz de posto K qualquer, como sendo U vezes P, né? Onde quem é U e quem é P não tem uma representação única, mas a gente pode tentar escrever dessa forma, né? E como que a gente pode quantificar se essa matriz de posto K está representando bem R ou não? A gente pode adotar a norma de Frobenius aqui, é o que a gente está fazendo, né? Que a gente está escrevendo esse erro de reconstrução E como sendo a norma de Frobenius entre R menos RK. E devia estar R parênteses K em cima, né, em vez desse R com K embaixo, sem problemas. E a gente vai definir isso justamente como a soma para todas as caselas de R subtraídas das caselas de RK, né, e essa subtração elevada ao quadrado. Né? Então é a diferença ao quadrado, né, de todas as caselas de R e RK. Então é como se fosse um erro quadrático médio, né, entre R e RK, somando todas as caselas. E isso, quer dizer, para a gente conseguir calcular essa quantidade, a gente está assumindo que R é inteiramente conhecido, né? Mas então isso é só uma abstração para a gente obter uma intuição. E uma outra maneira que a gente pode escrever isso, né, é para cada linha de R, e aqui a gente está somando então para todo usuário, a gente pega as avaliações desse usuário, que é RU, né, menos espaço latente de U, né, então esse UU, que é aquele vetor em RK, que é a projeção de U em RK, vezes essa matriz P e a norma 2 disso. Né? Então, se vocês voltarem para a aula de análise de componentes principais, né, isso é muito parecido com o erro de reconstrução de X que a gente estava fazendo em análise de componentes principais. Né? Então, RU é como se fosse a linha U de X, e daí a gente tem como se fosse o U aqui é a projeção, né, de RU no espaço de RK, né, então é a projeção no espaço latente, e P era como se fosse a base em que a gente está escrevendo para reconstruir. Só que aqui essa base tem... a gente não está fazendo a restrição que P tem que ser uma matriz ortonormal. O P está livre. Né? Então a gente está tentando escrever o usuário U, projetar ele no espaço de produtos de alguma forma. Né? Então, por isso que essa técnica de fatoração de matrizes para sistemas de recomendação, ela pode ser vista como uma aplicação de análise de componentes principais. Né? No final das contas, ela está usando exatamente o mesmo erro de reconstrução que a gente tinha visto em análise de componentes principais. Então, que nem eu falei, né? Esse erro é similar ao erro de construção de análise de componentes principais. E daí, é claro, quer dizer, se o R fosse inteiramente conhecido, e a gente sabe que o U e o P são livres, né? A gente poderia justamente fazer a decomposição de R em valores singulares, né? E a gente podia pegar o U como sendo as projeções na base, né? E a gente poderia pegar o P como sendo os autovetores associados aos K maiores autovalores, por exemplo. Né? Então essa nos daria uma minimização do erro de reconstrução. Mas nota que para isso a gente teria que fazer uma decomposição de R em valores singulares. Mas isso, como que a gente vai fazer isso? Porque o R tem vários valores faltantes. Né? Então, a princípio, a gente não sabe fazer a fatoração de matriz com valores faltantes. Então, isso cria um problema, e a gente vai, no próximo vídeo, ver justamente como que a gente pode lidar com esse problema.